Gente, primeiro eu queria agradecer o convite do Vitor e também do grupo, né, por gentilmente me cederem esse espaço, porque a ideia, né, conversei um pouco com o Vitor antes enfim, aceitar e vir e organizar. A ideia é trazer para vocês também um pouquinho do que eu tenho feito ao longo dos anos e um pouquinho de caos também. Né? Eu pensei assim, vou fazer uma apresentação toda estruturada para eles, com slides, etc. E depois eu mudei de ideia, justamente porque eu acho que o fato de estar aqui hoje, né, em um grupo cheio de pessoas que estudam Riquer, né, e já aviso, não sou uma estudiosa de Riquer, então estou aqui mais para aprender com vocês do que qualquer outra coisa, porque eu acabei me embrenhando, né, no que eu posso dizer de uma estrada com o conceito de narrativa. Então, ter convivido com o Vitor, né, ao longo de tantos anos e também acompanhado o percurso de pesquisa dele, o meu percurso, as coisas acabaram, como as nossas vidas, né, elas acabaram se entrelaçando também na pesquisa. E o que a gente tem hoje, que eu quero trazer para vocês, né, com toda a sinceridade, assim, eu e o Vitor, nós temos a ideia de um esboço em conjunto de um artigo. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque a minha ideia é falar sobre ética narrativa. E eu percebi, falei para o Vitor, né, que se eu quero falar de ética narrativa, eu não posso passar reto pelo Paul Ricoeur. Eu não posso. Então, foi o que ele me disse, né? Vai ter que pagar aí o tributo. E eu disse, bom, então vamos pagar em grande estilo, né? Reconhecendo as minhas imensas falhas no conhecimento desse autor, que vocês com certeza vão saber imensamente mais do que eu, vão poder acrescentar muito mais na tarde de hoje, né? Evidentemente, mas muito no sentido de mostrar para vocês que foi uma coisa assim que eu não pude evitar, né? Então, algumas partes assim eu vou ler para vocês desse artigo que nós estamos escrevendo juntos, né? Que nós começamos já faz um tempo, mas a gente conversa sobre esse artigo há muitos anos já, eu e o Vitor, né? Então, ao longo da trajetória dele do doutorado, ao longo da minha trajetória do doutorado, sobretudo, na graduação, a gente ainda não tinha essas dimensões, né, Vitória? A gente foi adquirindo isso na pós, né, com amadurecimento, enfim. Mas é muito interessante estar aqui hoje, na tarde de hoje, porque eu falei para o Vitor o seguinte: eu não vou me furtar de falar que tudo hoje é também muito misturado com a nossa história pessoal ao longo da filosofia e ao longo da nossa amizade, ao longo dos muitos anos que a gente se conhece e das vivências que a gente teve e a importância do conceito de narrativa, né, como que ele entrou na nossa vida e acabou forjando. Né, então, isso vocês então, sabem melhor do que eu, né, a percepção que eu tenho de mim, a percepção de como eu me narro e aquilo que eu sou, né, as coisas estão todas misturadas também. As nossas pesquisas, minha e do Vitor, elas estão misturadas com as nossas próprias histórias. Né? Então, a ciência neutra, sim, né? Mas a gente tenta, né? Mas quando a gente trabalha um tema como esse, é tão bom que eu vou poder jogar limpo com vocês e contar um pouquinho da nossa história, da minha história, e como que eu vim parar aqui, e como que se relaciona, então, com a minha tese. Eu defendi a tese em 2015, né? Já tem um bom tempo. Mas a minha tese, ela é uma tese que ela terminou em aberto. E esses dias eu estava comentando com o Vitor que eu participei de um evento com duas colegas e elas disseram que quando elas defenderam o doutorado delas, elas não queriam mais falar daquilo, elas tinham cansado, elas queriam colocar a energia delas em outras coisas, que a vida continuava. E eu me peguei meio surpresa comigo mesma, porque eu falei, né, para elas assim, que engraçado, sabe? Eu não enjoei ainda do meu tema. Eu não consigo enjoar, eu não consigo sair de lá. Eu fiz um pós-doutorado ainda, utilizando algumas coisas da minha tese, e esse artigo com o Vitor, ele é uma tentativa de um dos prosseguimentos que eu pretendo dar a essa tese. Então, o que vem acontecendo? Quando o professor falou que vocês têm pessoal da área da saúde aqui, eu até agradeço imensamente se quiser colaborar comigo, porque eu tenho pensado na construção de um projeto
que considera a abordagem da comunicação com as famílias que passaram pelo processo da pandemia. Tenho participado de um grupo de comunicadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e eu gostaria de analisar esse processo todo da pandemia, da comunicação dos familiares, a partir da perspectiva da ética narrativa. Então, porque eu achei que é ela que entra como uma luva num cenário em que as histórias das famílias passaram a ficar muito mais em relevo quando tinha uma tela que antecedia muitas vezes um óbito. Então, acabou que a dimensão da comunicação ela foi ressignificada em alguns momentos. E eu percebi que eu não podia vir com uma abordagem que não considerasse a narração, a história, o que eu estava vendo ali. Então, eu vou ir contando para vocês um pouco do meu percurso no doutorado e como que eu cheguei na ideia do artigo com o Vitor, mas sempre mostrando que eu não consigo sair de lá, que eu estou sempre tentando dar um fechamento para minha tese, e um deles é trazer o conceito de identidade narrativa e trazer o conceito de ética narrativa. Por quê? Porque, para mim, ética é ética aplicada. Para a Laura, pesquisadora, ética é ética aplicada. Então, eu nunca trabalhei, eu sempre precisei trabalhar pelo processo teórico todo da filosofia moral, evidentemente, mas sempre com vistas à interdisciplinaridade. Então, eu trabalhei com violência de gênero, com uma pesquisa qualitativa no meu pós-doutorado, trabalhando com dilemas éticos, e agora, novamente, na área da saúde, porque sinto essa necessidade da interdisciplinaridade, sinto essa necessidade de sair do teórico, daquela filosofia mais exegética. Então, para vocês entenderem assim, o contexto no qual a minha tese foi escrita, ela é uma tese interdisciplinar. Ela não é uma tese que eu consideraria filosófica, dura, talvez como ela, geralmente as obras filosóficas são mais apreciadas no Brasil, Mas, enfim, eu vou começar a ler um pouquinho aqui para eu também não divagar muito e acabar me perdendo e vocês também, não entenderem o fio da meada. Então, vamos lá. Então, primeiro, por que foi esse título que a gente escolheu, eu e o Vitor, para minha fala? Trauma e narrativa. Primeiro, porque eu gosto de títulos curtos, Essa foi a primeira coisa, eu acho que a gente precisa ser direto, falei para ele. Então, esse título surge primeiro de uma amizade. Eu e o Vitor, nós temos um longo percurso juntos como colegas de profissão e como amigos. Nós dois pudemos vivenciar na situação de um espectador privilegiado um do outro, não apenas o nosso percurso profissional, desde a graduação até os nossos doutorados, mas o quanto as nossas próprias histórias pessoais, elas foram se alterando ao longo do tempo e se transformando ao mesmo tempo em que nós nos formávamos profissionalmente, aquilo que eu falei no início, uma coisa dentro da outra. E sim, eu digo sem nenhum receio, que é possível dizer que as nossas vivências pessoais, elas influenciaram as nossas escolhas pelos nossos temas de pesquisa. Eu acho que isso pode até ser comum para muitos pesquisadores, Você ter certas afinidades que te levam a determinadas áreas de pesquisa. Mas eu acho que poucos pesquisadores percebem as coisas da forma intensa com que nós percebemos ao longo do tempo, enquanto nós conversávamos durante esse percurso. Então, reviravoltas, escolhas difíceis, escolhas fáceis, muito riso, muita lágrima. Contudo, o que me traz aqui hoje é que num ponto específico das nossas histórias, num desses momentos que nós podemos chamar de reviravolta, aproximadamente uns 7 anos atrás, o Vitor surgiu com um conceito que muito nos ajudou a lidar com tudo que nós estávamos vivenciando. Ali no final da década dos nossos 20 anos, o conceito era narrativa. Eu, particularmente, na época em que ele trouxe esse conceito para nós, vivia dramas pessoais de grande vulto. E dar um significado para as reviravoltas que eu estava vivendo era muito importante. Eu percebia ali no meio daquele torvelinho que uma nova Lauren tinha que surgir, E para conseguir lidar com isso, eu precisava narrar a minha história, mas dessa vez narrar da forma como eu realmente
gostaria que as coisas fossem e não da forma como atabalhoadamente eu vinha vivendo e tinha sido conduzida a um estado de grande sofrimento e amortecimento de quem eu era. Um sentimento de como raios eu vim parar aqui e por que tá doendo tanto, porque eu não tô entendendo nada. Bom, 7 anos se passaram, né? 7 anos depois que o conceito de narrativa passou a permear os diálogos meus e do Vitor, eu consigo perceber o poder e a dimensão disso na capacidade que tem de transformar a nossa vida em uma bela história. Mas isso eu deixo para o Vitor explicar para vocês, esse desejo por viver belas histórias, etc. Imagino que ele já tenha mencionado para vocês. Não é, né, gente, evidentemente, como se eu tivesse escrito de 7 anos para cá, minha narrativa inteira, da exata maneira que eu gostaria, controlando tudo, de forma indefectível, nós sabemos que isso é irrealista. Houve muita coisa fora do meu controle, fora da minha capacidade de visão. Mas óbvio que eu só percebo isso narrando, hoje, anos depois. A certeza, contudo, é uma. Narrar para mim mesma e para o Vitor o que aconteceu ao longo destes 7 anos certamente me fez enxergar muito mais a mim mesma, de forma lúcida, com um pouco menos de pontos cegos. Me fez com certeza criar uma nova identidade narrativa ou enxergar propriamente a minha identidade narrativa, conceito que pretendo tratar brevemente com vocês hoje, que com certeza sabem mais do que eu sobre isso, estudiosos de Riquet que vocês são. Acho que existe hoje uma Laura incapaz de cometer e viver muitos dos mesmos tropeços de antes. Mas agora eu levanto um pouco mais rápido e talvez rindo mais do que chorando. No melhor estilo, ok, agora eu sei como eu vim parar aqui, mesmo que talvez aqui ainda não seja exatamente onde eu gostaria de estar e talvez nunca seja. Mas isso nós, como sabemos, né, pode gerar uma outra tarde de diálogo com vocês e não é o objetivo hoje. Feita essa introdução, então, bastante autobiográfica, eu gostaria de familiarizar vocês com um esboço, né, do artigo, como eu falei, que eu e o Vitor pensamos em publicar em conjunto, mas que ainda não foi finalizado. Então, eu conversei com ele e a gente achou uma boa ideia trazer para o grupo para vermos, enfim, onde essa ligação de nossas pesquisas pode nos levar. Porque, né, vocês entendem mais do Riquet do que eu, como eu já falei. Bem, como que a gente liga esses dois conceitos, então, né? O conceito de narrativa e o conceito de trauma? Primeiro, eu vou ter que familiarizar vocês com o tema da minha tese de doutorado, que é o que nos traz aqui. O título da minha tese de doutorado foi Dilemas Morais, Erros Inevitáveis e Trauma. Primeiro, né, é preciso dizer que, evidentemente, nem toda escolha é moral. Nem toda escolha é moral, porque, como diz o Sartre, né, você pode estar em dúvida entre uma massa folhada, 1000 folhas, como ele diz, e uma fruta. Você pode estar indeciso se tomar chá ou café. Isso não é moral. E nem toda escolha moral é um dilema moral, né? Podem existir escolhas morais que são extremamente claras, extremamente postas. Há muitos tipos de dilemas morais, né? Eu acabei me concentrando em tipificá-los. E o meu objetivo foi focar numa espécie específica de dilemas morais e trabalhar para chegar na espécie específica que eu queria. Eu trabalhei com uma espécie de nivelamento desses dilemas, porque eles não são todos iguais, embora, pessoal, os dilemas sempre possam ser resolvidos. É uma afirmação polêmica, mas é verdadeira. Por quê, gente? Porque muitos filósofos, eles se debruçaram em mostrar como é possível solucionar qualquer dilema moral. Em última análise, o utilitarista diz que você pode jogar uma moeda, né? Então, estou em dúvida entre dois cursos de ação moral, e eles são muito simétricos. Assim, eu vou ter perdas, ou então eu vou ter perdas para os dois lados, ou eu vou ter ganhos, enfim, sempre é possível decidir. Né? Em último caso, se não houver parâmetro nenhum, você joga uma moeda. E deu. Bom, mas aí fica a pergunta: se todos os dilemas podem ser resolvidos, o que nos resta para analisar afinal? Bom, existem alguns deles que foram os que me interessaram, são os que me interessam até hoje. Os que geram os polêmicos erros morais inevitáveis. Eu cheguei a ouvir na minha banca que poderia ser um acerto moral inevitável, mas eu prefiro o erro.
Os erros morais inevitáveis, gente, também eles não são todos iguais. Existem erros morais que são mais custosos ao agente do que outros, que custa mais para a gente escolher. Os mais custosos são aqueles capazes de gerar o quê? Traumas severos, com consequências muito sérias. Então não é brincadeira analisar dilema moral que possa produzir erro moral inevitável, né? Porque você pode ter realmente consequências bastante nefastas de uma escolha moral difícil e que normalmente não são levadas a sério, digamos assim, como filosoficamente interessantes. O meu principal exemplo de análise na minha tese de doutorado foi a escolha de Sofia. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a escolha de Sofia. É um livro, né, famoso, que depois virou um filme com a Meryl Streep, etc. Mas, para aqueles que não estão familiarizados, ela é uma polonesa que ela é levada para Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. E quando ela chega, né, desce dos vagões, o soldado nazista pergunta, ela está com os dois filhos dela, um menino e uma menina, e o guarda pergunta qual ela escolhe, né? Porque por ela ser polonesa, ele deixa ela escolher qual filho vai para a câmara de gás e qual vai sobreviver. Ela fica desesperada, ela diz que ela não tem como escolher e etc. Ela se desespera claramente, assim, uma cena muito dolorosa, mas eventualmente ela escolhe. E ela escolhe o filho, né? A filha vai para a câmara de gás. E há toda uma análise da escolha dela, porque ela perde o contato com o filho, ela não tem certeza se o filho se salvou, mas o que ela diz no livro e no filme é que ela fez essa escolha porque achava que ele tinha mais chance de sobrevivência do que a menina. E que ele poderia, pelas características físicas dele, fazer parte de um programa que se chamava Lebensborn, e ele poderia, enfim, se tornar um soldado, não sei, enfim, ele poderia se salvar, né? Ou ir para uma família nazista que fosse criá-lo, etc. Então, ela faz essa escolha baseada nessa aptidão maior para a sobrevivência do filho. E o problema é que Sofia não convive bem com essa escolha e ela acaba cometendo suicídio. Então, o livro ele é todo uma narrativa que a gente é muito engraçado, assim, engraçado não, mas é muito interessante, porque eu tenho uma subseção da minha tese onde eu faço uma pergunta: quem era Sofia antes da escolha? Porque você não vê quem era Sofia antes da escolha durante todo o filme, todo o livro. Você não conhece ela, né? Ela é aquela escolha. A escolha molda ela. A escolha mexe na identidade dela, né? Então eu faço toda uma quem era ela antes da escolha? A escolha marcou ela. Mas enfim, né? Depois eu vou fazer mais uma análise. Um outro exemplo clássico que os filósofos gostam muito de trazer é o do Agamenon, né, que ele sacrifica a filha dele para atrair bons ventos, para poder, enfim, né, vencer a Batalha de Troia. E ele fica extremamente atormentado pela escolha, né? Enfim, é um exemplo também muito utilizado, né, que são escolhas que você não tem, assim, do ponto de vista moral, do Agamenon há alguma discordância, mas no caso da Sofia é muito difícil dizer que ela poderia fazer o certo, que haveria. Então tem um monte de gente que cria cenários de Sofia fugindo com os filhos, se matando, não sei o quê, mas o ponto é que a história ela é essa, né? Ela escolheu. Então é muito difícil dizer o que seria o certo para ela fazer, que ela estava frente a um erro inevitável e ela teria que conviver com isso. Bom, eu vou mais longe, e uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu estou trabalhando na minha própria disciplina de ética na faculdade, eu trago muitos exemplos para os alunos, porque eu acho que os exemplos eles ilustram, eles chamam a atenção para o que eu quero, né, mostrar. E agora eu vou dizer, né, que eu vou mais longe, vou expor mais exemplos para vocês, tá? Então, eu já aviso que vai ter spoiler, tá? Em relação a 3 séries. Se vocês estão assistindo, vocês saiam, né? Ou, enfim,
porque eu vou dar spoiler, tá? Sob pressão no Globoplay, que é de acho que é dois médicos lá, tem o Júlio Andrade, enfim, a outra moça, eu sempre esqueci, a Major este ano. O Jornada de Heróis, que tem no Netflix, que é um seriado israelense, e o Homecoming, que é com a Julia Roberts, que tem no Amazon. Né? Então, se vocês estão assistindo qualquer desses, eu vou dar spoiler, tá? Porque eu utilizo, assim, os exemplos deles para mostrar a ideia das escolhas com erros inevitáveis. Então, eu começo dando spoiler do seriado brasileiro primeiro, né? Que é um seriado no ambiente médico. Então, é um hospital público no subúrbio do Rio de Janeiro, lotado. Essa é a cena. Uma ambulância dá entrada na emergência com uma mulher vítima de acidente de trânsito. Ela dá entrada na emergência e é caminhada para a cirurgia. O caso é grave e o cirurgião responsável, o médico Evandro, se desespera. Trata-se de sua própria esposa sobre a maca. A equipe pede para que ele não opere, o caso é grave. Evandro, então, os questiona. Mas se eu não operá-la, quem vai? Em resposta ao seu apelo, Samuel, diretor do hospital, diz que faz a operação. A reação de Evandro é categórica. Você não opera há anos. Samuel suplica a Evandro que não realize a operação, mas Evandro é o único cirurgião capacitado no momento. Ele toma a decisão e dá as ordens à equipe. Vai operar a esposa. O desfecho, contudo, é trágico. Madalena, a esposa de Evandro, não resiste aos ferimentos e, vítima de uma hemorragia intensa, falece. O que acontece após esse fato é o que vem a sustentar toda a narrativa sobre o que se transforma a vida de Evandro. Uma mente atormentada pelo vício, porque ele se vicia em opioides depois disso, né? E pela culpa, que segue exercendo de maneira quase instintiva o ofício de médico, lutando dia após dia para conviver com a escolha que ele fez. Agora, o outro exemplo, esse do seriado Jornada de Heróis. Um grupo de soldados do exército israelense se encontra em meio ao conflito contra o Hezbollah na Segunda Guerra do Líbano em 2006. O líder da tropa em questão, Azulay, detém todas as informações sobre o caminho que os levará a uma zona segura, de onde poderão retornar a Israel. Antes de saírem, entretanto, Azulay passa as informações sobre o caminho para seu amigo e soldado Aviv. A movimentação do grupo tem início, e quando estão em determinada altura, deparam-se com um tanque de guerra parado e supostamente vazio. Estão em território inimigo, portanto o tanque será explodido dentro em breve pela Força Aérea Israelense, que supõe também que o tanque está vazio. Entretanto, a equipe de Azulay percebe movimentações no tanque e descobre que há lá dentro 2 soldados israelenses. A equipe de Azulay pede por rádio que a explosão do tanque seja abortada e os 2 soldados são retirados de dentro do tanque. Tal decisão envolveu imensos riscos, entre eles o de serem atacados a qualquer momento, o que de fato vem a acontecer. Algum tempo antes, eles são avisados por rádio que tropas inimigas se aproximam e se organizam como podem. O ataque é brutal e eles se encontram em desvantagem numérica. Há baixas e uma delas é Azulay, que acaba gravemente ferida ao lado do tanque agora vazio. Aviv corre até ele e diz que vai levantá-lo e levá-lo junto na retirada, pois é só o que lhes resta. Azulay pede que Aviv, sozinho, leve os soldados até o lugar seguro, pois ele é o único que sabe o caminho. Aviv se recusa, mas Azulay não consegue se levantar. Aviv se desespera e implora o amigo que siga com eles. Azulay afirma que não irá e pede que Aviv leve os outros enquanto ainda há tempo. Eles ainda estão sob ataque inimigo. Aviv toma a decisão e deixa Azulay entregue à morte certa, enquanto conduz os demais para o local designado. O que acontece a seguir é o desenrolar de uma história onde Aviv fica profundamente traumatizado com a escolha feita, algo que reverbera por todas as suas outras escolhas e tem consequências nefastas para si e para aqueles que convivem com ele. Então, esse foi o spoiler do Jornada de Heróis. Agora, um terceiro spoiler, que é do Homecoming. O Centro de Suporte de Transição para o Regresso à Casa foi fundado com o intuito de auxiliar soldados no seu retorno para casa, especificamente soldados americanos que lutaram na Guerra do Afeganistão.
Heidi é a principal terapeuta do lugar e quando o Walter chega, ela conduz várias sessões com o novo paciente. Em dado momento, ela obtém a principal informação para o bom andamento do tratamento. Qual foi o evento mais traumático para Walter quando ele estava na guerra? O fato ocorreu quando seu amigo Lesk foi morto por uma explosão que atingiu o veículo em que este estava. Walter sente-se profundamente perturbado pelo fato, porque Lesk não estava naquele veículo no início da missão. Walter, enquanto líder, havia mudado o colega de lugar na última hora. A mudança ocorreu porque quando Lesk estava inicialmente no mesmo carro de Walter, outro colega, Benji, o estava irritando e uma briga entre os dois parecia inevitável. Walter, em suas próprias palavras, não quis lidar com aquilo e trocou Lesk de lugar com outro soldado do veículo que estava à frente. Se tal mudança não tivesse sido feita, Lesk ainda estaria vivo. Walter revela a Heidi que sente-se profundamente perturbado com a escolha feita e culpa-se pela morte do colega e amigo. Walter não sabe, e nem Heidi, a sua terapeuta, sabe, mas ambos estão sendo cobaias em um experimento do grupo Geist. Os pacientes do centro consomem, sem saber, uma determinada droga que é posta em sua comida, de todo mundo, inclusive da terapeuta. Uma droga que faz esquecer, apaga determinadas memórias. Heidi discorda do tratamento, mas é tarde demais. Ela começa a se dar conta e ela diz, nossa, o que está acontecendo aqui? Mas, quando a terapeuta se dá conta do que está acontecendo, o Walter já não lembra mais do que aconteceu com o Lesk, né, com o trauma dele, e por uma série de eventos que se desenrolam no seriado, o centro é fechado. Heidi acaba arranjando outro emprego e o Walter recomeça a vida num lugar distante e idílico. O final mostra um Walter aparentemente sossegado, vivendo uma vida tranquila e solitária e não se lembrando absolutamente do evento traumático. A vida continuou. Bem, tem uma razão específica para trazer todos esses exemplos para vocês. Todos esses personagens, gente, eles realizam escolhas morais difíceis, que parecem ser entre o menor mal. Todos eles são obrigados a lidar com o custo alto das suas escolhas. Não tinha melhor opção no momento, mas além de ter que escolher, eles têm que lidar com um custo muito alto, como uma consequência direta. E esse custo, eu estabeleci uma ligação, o custo moral, ele é um conceito trazido pelo autor Statman. Quanto maior o custo, maior o trauma. Né? E todos esses personagens que eu trouxe para vocês, eles precisam lidar com traumas. E na literatura especificamente médica, todos esses personagens eles poderiam ser diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático, né? Inclusive, tem alguma literatura considerável que faz o diagnóstico da Sofia, da escolha de Sofia, como transtorno de estresse pós-traumático. E, inclusive, os Estados Unidos, eles são um dos países que mais estuda, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Eles têm um centro só para o estudo do transtorno de estresse pós-traumático. E, inclusive, a partir do acesso à biblioteca deles, desse centro de estudos, eu consegui trazer de alguns artigos de pesquisa qualitativa, um conceito que me serviu muito na tese, que foi o conceito de dano moral. Então, já é considerado um fato, né, nas terapias e nos artigos que eles escrevem sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que há algo como um dano moral, né, que muitos, a imensa maioria, né, que é tratada nesse centro é soldado, muitos relatam escolhas morais difíceis. E eles começam a dizer que a pessoa fica com um dano moral que ela precisa reparar para que ela se torne funcional novamente. Então, é como se eles estivessem introduzindo na literatura médica o aspecto ético, né? Coisa que você não vai visualizar, por exemplo, no DSM-5, que é o que a gente tem de literatura médica, digamos assim, mais popularizado, né? Então, alguns filósofos, contudo, debruçaram-se sobre esses dilemas morais particularmente difíceis, mas cada um à sua maneira.
Eu, particularmente, simpatizei muito com a maneira pela qual Bernard Williams, em 1965, abordou a questão, num artigo chamado Consistência Ética, não tem tradução para o português, e ele trabalha os conceitos de resquício e desejo. Ele vai muito, sim, gente, ele se chama de experiencialista. Ele vai muito contra a visão mais racionalista de que é sempre possível solucionar um dilema e deu. Então, ele fala assim no artigo, sim, é possível sempre realizar uma escolha, né? Só que ele fala assim, um conflito moral não tem a estrutura como se fosse um conflito de crenças, em que você escolhe a verdadeira e a falsa e deu. Ele disse que um conflito moral, nesse artigo de 65, se assemelha muito mais a um conflito de desejos. E o que acontece quando a gente está com conflito de desejos, né? Isso é uma coisa muito, assim, para mim, muito óbvia, né? A gente não sabe se faz uma coisa ou faz outra no sentido de desejo, né? E a gente, vamos lá, escolhe um desejo X, mas não escolhe o Y. Tá bom. E aí vive a vida. O que acontece com um desejo não satisfeito? Né? Williams vai dizer, um desejo não satisfeito não é como uma crença falsa que a gente entendeu que era falsa e a gente segue o jogo e nem lembra mais. A gente foi convencido argumentativamente. A menos que surjam novos argumentos que nos convençam, a gente abandona aquela crença. Um desejo não. Né? E aí, quem estuda psicanálise vai saber que não mesmo. Né? E o Williams vai dizer não mesmo porque ele diz que, inclusive, o desejo vai aparecer sob uma ou outra roupagem, né? Então, ele diz assim, você pode até escolher X ou Y no conflito moral, mas vai ficar o que ele chama de resquício, que em inglês ele usa a palavra reminder. E aí, ele diz assim, vai ficar esse resquício, e esse resquício vai ser expresso por sentimentos de arrependimento e remorso. Ele não usa a palavra culpa. Ele usa a palavra arrependimento, que é mais forte, na minha opinião, porque o arrependimento é uma coisa que você quer lá voltar e fazer mesmo, né? Quer reparar o negócio. E a culpa é um negócio meio, não sei se eu tô culpado, se é, né? Tem uma coisa meio assim. E o arrependimento não. Eu queria voltar lá e fazer outra coisa mesmo. Eu queria ter podido fazer as duas coisas, né? Diz o Williams. E aí ele usa o Agamenon como exemplo, e ele diz assim, olha, não tem muito o que fazer. Aí o pessoal critica muito ele, porque como que o realismo moral vai ser verdadeiro se tu vai dizer que os desejos ficam vivos e que então o que a gente vai fazer com essa dimensão dos desejos não é satisfeita. E aí ele diz, olha, não sei muito bem o que fazer com essas preocupações mais metafísicas, mas o ponto é que vocês não podem achar que uma escolha moral se assemelha com uma escolha por crenças, né? Ela é muito mais do que isso. E aí você vai ter autores como o Hare, que vão falar da linguagem da moral, vão tentar dar essa roupagem mais racionalista para a moralidade, que o Williams diz que não funciona. Bom, esse resquício, né, ele vai permanecer lá, como diz o Williams, né, e o debate sobre esse resquício ele é acirrado, né. De um ponto de vista objetivo, é evidente que após a decisão tomada, o dilema está acabado ou solucionado. Fique ou não um desejo recalcado, né? Diversos autores, predominantemente de teorias morais racionalistas, ao contrário de Williams, de viés mais experiencialista, ocupam-se de realizar, inclusive, uma taxonomia para a solução de dilemas morais, chamando-os de solúveis, insolúveis, simétricos e assimétricos, né? Eles não querem achar que tem essa estrutura diferente, né? Todos esses racionalistas, né, gente, eles têm em comum a demonstração de estratégias para resoluções de dilemas. Eles se ocupam exaustivamente de demonstrar qual obrigação, em dado caso específico, tinha prioridade. No caso de serem ambas de mesmo peso, a gente poderia escolher qualquer uma, e isso não seria um erro. Eles não abordam muito restritamente como a gente vai se sentir, e é aí que entramos, né, eu e o Vitor, depois da escolha feita. O que acontece depois, né? Então, se havia um caminho, uma solução, mesmo que dolorosa, mas disponível,
não haveria mais nada a ser tratado, né, supostamente. Mas, né, a gente não tem como seguir dois cursos de ação ao mesmo tempo, né? E as obrigações parecem ter o mesmo peso, então vamos esquecer isso aí, né? Bom, as reflexões que se desdobram nessa direção do depois, elas vão por um outro lado. Né? Então, eu tenho alguns outros autores que vão para esse depois, que é o Statman, em 1990, e o Goins, em 1994. O Goins, gente, ele tem um livro muito interessante que se chama Innocence Lost, né? Então, Inocência Perdida, um exame do erro moral inevitável. Então, dá para ver bem, né, da onde eu tirei essa ideia de erro moral inevitável, foi do Goins. Ele levanta outro tipo de questão, gente. Ele diz assim: inocência perdida. Algo acontece ao agente defrontado com determinados tipos de dilemas morais. Algo que faz ele perder a inocência. É como se o Gomes estivesse dizendo que os agentes não poderiam ser os mesmos depois de determinadas escolhas morais. Mas o que significaria não voltar a ser o mesmo? Os agentes teriam sua identidade alterada depois de tais decisões? Ainda, quais especificamente seriam os dilemas capazes de gerar esses resquícios, sentimentos de culpa e arrependimento, custos, são todos iguais? Muito bem. Voltemos aos nossos exemplos do início. O que exatamente ocorreu na história, por exemplo, do Evandro, o médico? Então, o que aconteceu com ele, gente? Vamos voltar lá, que depois eu volto para o conteúdo mais denso de filosofia. Vocês cansam, mas eu descanso vocês também com esses exemplos. Então, após o episódio da morte da esposa, Evandro acabou por se viciar em opioides. O seu quadro emocional frágil foi ainda mais acentuado por um processo ético que ele teve de responder junto ao Conselho de Medicina. Só que ao longo do processo, algumas coisas se esclarecem. Evandro afirma com veemência em seu depoimento que fez tudo para salvar a esposa. Entretanto, algo além da sua capacidade havia acontecido para que ela morresse. Algo além dos ferimentos oriundos do acidente de carro. Uma exumação do corpo é feita e se descobre que Madalena havia ingerido um medicamento abortivo na ocasião de sua morte. Atesta-se que ela não morreu apenas pelos ferimentos do acidente de carro, mas também de hemorragia por aborto provocado. Evandro não entende nada, porque ele nem sabia que ela estava grávida. E aí, ele descobre, drama, né, gente? Que Madalena traía ele com um colega seu. E o medicamento foi prescrito por esse colega. Então foi bem ruim, né, para ele. Essa descoberta, entretanto, não atenua o sofrimento dele, que ainda se sente muito culpado. Carolina, outra médica, sua colega, começa a se destacar na narrativa. Os dois se envolvem num relacionamento algo tortuoso. O vício de Evandro continua e ele descobre que também Carolina tem problemas emocionais sérios. Ela se automutila. Contudo, a história dos dois, mesmo que dramática, ela vai adquirindo contornos muito delicados. Evandro não julga a Carolina, pelo contrário, acolhe ela, compreendendo que ela precisa lidar com questões muito dolorosas que levam ela àquilo. Carolina adota o mesmo comportamento com o Evandro e o vício. Os dois médicos, mesmo tendo uma vida intensa no atendimento de emergência do hospital, cuidam-se como podem. Na dor de Carolina, Evandro se enxerga e, por estímulo dela, inicia um tratamento para o vício. Como dois espelhos com reflexos muito machucados, ambos se ajudam. Evandro se redescobre nessa nova relação, ainda o médico totalmente devotado à profissão e viúvo, mas também o marido que compreende o homem que precisa tratar um vício. Inicia o caminho de uma nova visão acerca de si mesmo. Ele lembra do que aconteceu quando não pôde salvar sua esposa, mas não deixa mais que essa escolha determine completamente a vida dele. Voltando agora ao nosso Jornada de Heróis, lá, os israelenses. Após os eventos de 2006, Aviv, né, que foi o personagem que deixou o outro para morrer, né, no campo de batalha, então Aviv e seus colegas voltam para Israel.
Todos precisam recomeçar suas vidas. Sem Azula, o grupo fica reduzido a 4 amigos: Himmler, Dub, Benda e Aviv. Himmler é um homem rico, trabalha nos empreendimentos familiares. Dub é casado, tem 2 filhos, é professor de história. Benda viajou para a Colômbia e não mandou notícias. E Aviv encontra-se em péssimo estado mental, trabalha no próprio bar e vive com a namorada Yael, irmã de Dub e ex-namorada de Himmler. Tem um drama aí no meio. O Himmler ainda gosta da Yael, só para vocês entenderem o contexto. Os amigos não são mais unidos como eram antes. Himmler, que é o ex-namorado da atual namorada do Aviv, principalmente, ele adota a postura de culpar o Aviv pela morte do Azula. O estado mental de Aviv se deteriora, ele termina o relacionamento com Yael e após ele é internado numa clínica. Yael, desiludida, parte para uma viagem rumo à Colômbia, onde estava o Benda, né, que era um deles. Lá ela encontra o Benda, que está totalmente viciado, vivendo na rua. Durante um passeio nos arredores de Bogotá, Yael sofre um acidente de carro e desaparece. O Himmler, que é o ex-namorado dela, patrocina buscas por ela, que nunca é encontrada e é dada como morta. Alguns anos se passam. Benda, recuperado do vício, ainda vivendo na Colômbia, entra em contato com o Aviv por telefone. E ele diz uma coisa muito estranha para o Aviv. Ele diz assim: eu vi a Yael numa passeata em Bogotá. Tem uma foto no jornal que dá para ver que é ela na passeata. Aviv, que se sente culpado por mais essa morte, porque a viagem à Colômbia era uma viagem romântica dos dois, que ele não foi porque ele surtou, ele decide que vai atrás da pista tentar achar ela. E aí, no fim da história, acontece aquilo, né? O Aviv, o Himmler e o Dub partem em viagem rumo à Colômbia ao encontro de Benda para procurar a Yael. Devido a uma série de acontecimentos, eles acabam descobrindo que a Yael juntou-se a uma espécie de seita e que vive na selva. A seita é liderada por um ex-soldado israelense que tem o apelido de Pai Pálido. Os integrantes fazem uso regular de uma droga que causa alucinações, com a finalidade de levar ao autoconhecimento ministrado pelo líder. Por anos, nessa seita, eles viveram em relativa harmonia, porém eles foram descobertos por um grande traficante de drogas que obriga eles a trabalhar no cartel e produzir droga em grande escala. E a Ellie já tentou fugir várias vezes nos últimos tempos, mas eles são escravizados. Escravizados, assim, por esses traficantes. Os 4 amigos acabam por descobrir onde está a Yael e a Aviv a encontra. Pai Pálido mantém a Ellie presa por pressão do traficante. Fala que a libertará se a Aviv fizer uso da droga que ele tem aperfeiçoado ao longo dos anos e que essa droga poderá curá-lo ou matá-lo. Pouco tempo atrás, um membro da seita morreu ao utilizar a droga. A Aviv aceita usar a droga e a Ellie é libertada. A droga teria o suposto poder de alterar memórias passadas, alterar traumas, como se a pessoa pudesse voltar e alterá-las por si. Assim que usa a droga, a Aviv se enxerga como criança e criança retorna à cena da morte de Azula. A Aviv vivencia uma catarse na cena da morte, onde conversa com Azula e mais uma vez. E novamente a Aviv pode escolher. E ele escolhe fazer o mesmo que havia feito. A Aviv retorna a Israel e tenta retomar contato com Yael, pois ela retornou com um filho seu, que havia nascido enquanto ela estava na seita. Os personagens claramente tentam reiniciar suas vidas e o final é deixado em aberto. A Aviv aparece em consulta com sua terapeuta e diz a ela que precisa apenas chorar, e chora e ri ao mesmo tempo, e depois de muito tempo ele parece feliz. Agora, mais spoiler do nosso outro seriado, Homecoming. Passado algum tempo dos eventos que vieram a fechar o centro de suporte para a transição ao regresso à casa, a terapeuta Hyde decide procurar o Walter para ver como que ele está, porque ela lembra de algumas coisas. Ele não, porque ele tomou mais droga do que ela. Ela encontra o Walter por acaso num restaurante de uma pequena cidade, que era para onde ele dizia que ele queria ir quando ele estava na terapia com ela.
Ela fica sabendo que ele mora ele não lembra quem é ela. Ela fica sabendo que ele mora numa casa distante, perto das montanhas, que era o que ele disse pra ela que ele sempre queria fazer. Ele senta ela com a mesa, senta com ela na mesa, não reconhece ela, mas ela observa que ele parece feliz, vivendo perto da natureza, algo que ele sempre desejou, e não lembra de nada, não lembra que ele foi soldado, não lembra nada. Tendo feito esse retorno para descrever como cada personagem lidou à sua maneira com a escolha feita, fica a pergunta. Né? É uma pergunta bem danada que eu faço, assim. Qual deles parece estar vivendo melhor? Evandro, que tenta se livrar de um vício, buscando apoio em Carolina. A Viv, que teve um momento catártico induzido pela droga. Ou Walter, que se esqueceu. Em um primeiro momento pode parecer que quem está melhor é o Walter. Afinal, se ele não lembra, não sofre. Há detalhes, contudo, que eu omiti. O seriado envereda por um caminho distópico ao mostrar que o centro foi criado para fazer os soldados esquecerem os eventos traumáticos e serem enviados novamente para a guerra. Há muitos problemas éticos com esse desdobramento, mas mesmo que esse desdobramento não seja considerado, a questão é que é impossível prever com alguma precisão o que poderia ocorrer se pudéssemos apagar determinadas memórias. O ponto é que o Walter é o único personagem que parece recuperado e sem sofrimento, porque ele se esqueceu. Mas será que, ao se esquecer, a sua identidade não foi em alguma medida comprometida? O seriado não aborda. E as identidades dos outros? Né? Será que elas foram alteradas? Evandro, Aviv, Sofia? Né? Então, o Evandro e o Aviv, né, diferentemente do Walter, aparecem quebrados, né, como se suas identidades tivessem sofrido alterações drásticas. É muito claro que eles não se esqueceram de nada, mas precisaram de eventos catárticos em suas vidas, um julgamento, um novo casamento, uma busca pela selva, uma droga misteriosa, para sentirem que poderiam seguir em frente, como se algo dentro deles tivesse que ser violentamente mexido para a escolha ser incorporada. Sofia, por outro lado, que uso como exemplo principal na minha tese, ela não tem a mesma sorte deles. Ela se suicida. Então, para pensar esses exemplos de forma mais profunda, eu lancei mão dos conceitos de identidade moral e histórico moral, elaborados respectivamente por Prince, em 2015, mas aí ele publicou mais tardiamente isso, e Jackson, em 2009. Para o Prince, e ele trabalha muito com filosofia experimental, né, e pesquisa qualitativa, é através da aplicação de questionários qualitativos que ele defende a ideia de que nós temos um núcleo específico de memórias morais responsáveis pela construção de um histórico moral de nossa existência. Essa coleção de memórias vai constituindo o que ele chama de moral self, ou identidade moral. Tais memórias estariam profundamente conectadas com aquilo que o agente é. A moralidade para Prince e o padrão de escolhas morais de uma pessoa ao longo da vida seriam parte da própria identidade pessoal dela, e aí vocês podem entender por que eu estou hoje de tarde aqui querendo falar sobre Riquelme com vocês. Né? O Jackson, gente, desenvolve com mais profundidade a ideia de histórico moral e coloca o problema dos dilemas morais da seguinte forma. Ocorrem quando uma escolha moral difícil é colocada ao agente e ele, por isso, é forçado a quebrar o seu padrão usual, manchando o seu histórico. Então, não tem como a gente pensar no conceito de identidade moral descolando ele do conceito de histórico moral. Não tem como. O dilema moral do tipo que eu trabalho, que é um dilema moral difícil, custoso, etc., ele faz uma mancha no histórico. E essa mancha, ela vai diretamente entrar em contato com a identidade moral daquele agente. E quem é ele antes da escolha, quem é ele depois da escolha. Porque ele vai sair de um padrão. Né? Então, Sofia, ela era mãe. Né? Qual é a mãe que manda um filho para morrer? Como que ela incorpora isso na identidade dela? Então, o suicídio de Sofia e o transtorno de estresse pós-traumático, né?
Então, conforme a história, o suicídio de Sofia se deu porque os sentimentos de Sofia se tornaram tão intensos que ela não teve mais capacidade de lidar com eles. Ao final, demonstra que Sofia trata-se de um caso típico de transtorno de estresse pós-traumático, doença mental comum, pessoas que passaram por situações altamente estressantes e que abordo em detalhe no meu último capítulo. É possível, aliás, afirmar que tanto Sofia quanto Evandra, Vivi e Walter passaram por situações estressantes e desenvolveram o TEPT, né, que é a abreviação. As escolhas que tiveram de realizar foram tão dolorosas, com resquícios emocionais tão fortes, que geraram consequências sérias em suas vidas, até mesmo fatais. Mas isso não é novidade para aqueles que têm o transtorno de estresse pós-traumático diagnosticado, né? O ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui é que a esfera das escolhas morais dos agentes é uma dimensão demasiado importante para ser desconsiderada na predisposição a traumas e consequências emocionais sérias. Então, aquilo que eu falei para vocês no início, no DSM, né, que é o manual mais utilizado em psiquiatria e psicologia, onde se encontra a caracterização do transtorno de estresse pós-traumático, não se menciona o aspecto moral. E, inclusive, faz apenas reminiscências ao passado, né? O que a pessoa sofreu foi estressante, foi violento, foi isso, foi aquilo, né? Eu estive em contato recentemente com uma psiquiatra que disse que se está pensando, inclusive, agora por causa da pandemia, uma reformulação do transtorno de estresse pós-traumático, porque as pessoas estão com medo do futuro. Né? Elas estão com medo de sair, elas estão com medo de adoecerem, elas estão com medo do futuro, elas tiveram o Covid, elas perderam pessoas, elas, enfim, tiveram um evento traumático, mas agora elas têm medo do futuro, né? E isso não é algo também que está lá no DSM. Então, além disso, né, o suicídio de Sofia parece nos trazer uma mensagem clara. A personagem não suportou o peso da escolha inevitável que ela precisou fazer. E a gente fala de peso, né? Então, retomando-se os conceitos de identidade histórico-moral, foi como se a personagem não conseguisse incorporar em seu histórico algo tão doloroso que não fazia absolutamente parte da sua identidade moral, que precisaria, sem sombra de dúvida, ser alterada após esse evento. Aqui, pensa-se, e aí agora eu faço a retomada lá no início, que o conceito de narrativa possa finalmente vir em auxílio dessa análise. Para ilustrar como o conceito de narrativa pode vir em auxílio do que aqui eu proponho, eu trago rapidamente a ideia de sofrimento posto em enredo. E aí eu vou citar o Vitor, né, pedindo licença, que é a nossa ideia do artigo, né? Em nosso entendimento, a ideia de identidade narrativa sintetiza e revela a imbricação entre as instâncias das memórias morais e da identidade moral, bem como parece tanto pressupor a ideia de histórico-moral quanto estar nesta pressuposta. Entendemos que seja pertinente pensar que uma vida marcada por um erro moral inevitável deva ser pensada e compreendida enquanto história. É nessa medida que se impõe a reflexão sobre a narração que, enquanto expediente de reelaboração de uma identidade, incide justamente no domínio daquilo que se passa depois das escolhas traumáticas. Mas, sobretudo, né, após trazer esse conceito de identidade narrativa, antes de entrar na questão da identidade narrativa, tem que se tentar entender rapidamente o que é identidade pessoal, né, no Ricoeur. E a identidade pessoal no Ricoeur, ela é a identidade hermenêutica do sujeito que se constrói como interpretação de si, né? Então, é uma construção da interpretação de si que precisa estar sempre aberta e em contato com o trágico, o incomum, né? Então, me parece que o conceito de identidade pessoal em Ricoeur e a ideia de uma possibilidade de uma identidade narrativa que permite essa abertura, né, através da história do sujeito, é uma via de abordar essas escolhas tão difíceis que fraturam o histórico moral dos agentes e que podem ter custos tão elevados que possam conduzir a situações críticas como as que levam para um suicídio, né? E, evidentemente, são consequências que não podem ser desconsideradas, né? Que não podem ser tratadas assim
a maioria dos filósofos racionalistas, né, vai tratar como, já decidiu, né, deu, chega a ter a árvore, né, do ponto de vista da lógica para resolução de dilemas morais e justo, né. Agora, o nosso ponto aqui é essas escolhas em que fica um dever sem fazer, né, e não é qualquer dever, é um dever importantíssimo, como salvar a vida de um filho, mas não tinha como salvar a vida do filho. Bom, azar, né? Agora a mente do agente que dê jeito nisso. E nesse dar jeito nisso é que nós estamos pensando na escrita desse artigo, acho que de maneira muito ousada, né, Vitor? Assim, vou completamente assim entre os prédios, né? Kamikaze, assim, nós vamos trazer. Só que eu acho que é kamikaze, mas também é uma coisa que não tem como não olhar para uma reconstrução de narrativa depois de escolhas tão severas. Né? Não há assim, porque a ideia não é terminar assim a tese ou o trabalho de maneira desesperançosa, né? Mas mostrar que é possível essa reescrita. Mas a gente precisa pressupor a ideia de uma identidade que se narra. Se a gente não fizer isso, não tem como.